O Dia dos Namorados está chegando e eu achei que um bom tema para o vídeo de hoje seria amor, namoro e sexo. Oi pessoal, tudo bem? Bem, o tema de hoje é em relação ao amor, porque o Dia dos Namorados está chegando. E aqui no Brasil, como eu já fiz no vídeo anteriormente, é no dia 12 de junho. Vocês podem assistir aqui depois. Por que nós temos essa data? Por que é diferente da maioria dos outros países? Tudo bem? Eu te amo até enrolar minha cabeça. E eu vou ensinar um ótimo vocabulário referente a esse assunto, com gírias, expressões e ditados populares, para que vocês saibam se expressar mais com a sua alma gêmea. Você tem uma alma gêmea? Esta é a primeira palavra, né? Alma gêmea, aquela pessoa que você tem muita afinidade, que é o seu parceiro, que é a sua parceira, a sua alma gêmea. Normalmente é assim que nós falamos, né? Bom, então vamos começar. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, e pega a pipoca, porque nós vamos começar. Bom, eu vou começar pelas fases de um relacionamento. Aqui no Brasil, tá muito em moda agora as pessoas falarem que tem um crush. É assim que vai começar, né? Um crush, alguém que a pessoa às vezes conheceu num aplicativo ou que está saindo sem muito compromisso. E aí vai sair com o crush, vão começar a ficar juntos e vão começar a namorar. Então vai ser o namorado ou a namorada desta pessoa. E depois do namoro, muitos vão noivar. E aí vão chamar de noivo ou noiva, diferente do espanhol, né? Então para nós, noivo ou noiva é aquele que já tem um compromisso. E outro detalhe, aquele anel de brilhante, de noivado comum em alguns países, aqui nós não utilizamos. A pessoa quando fica noiva, ela apenas usa uma aliança dourada na mão direita, né? Então esse que é o comum. Não temos aquele anel de relacionamento mesmo, né? De noivado, apenas a aliança que o homem e a mulher vão usar a partir daquela data. Muitos, ou antes ou depois do noivado, vão morar juntos, já escolhem morar juntos e aí vão fazer o test drive, que daí chama, né? A gente está fazendo um test drive. Primeiro vão morar juntos para ver se realmente tem afinidades, se morando junto dá tudo certo, para depois ir para o casamento. E aí, enfim, casados vão ser marido e mulher, ou esposo e esposa. Tá? São esses os nomes. Também nós temos formalmente o nome de cônjuge. Cônjuge, quando você está às vezes preenchendo algum papel, vem escrito no cadastro, né, nome do cônjuge. Então seria o nome do seu marido ou da sua esposa. Tudo bem? Mas quando você apresenta para os amigos, para, enfim, a família, essa é minha esposa, esse é meu esposo, ou este é meu marido. E como que é o nome dos pais, né, da sua namorada, do seu esposo? É o sogro e a sogra, tão famosos, né? Então, sogro e sogra. E vocês, o que vocês são para o seu sogro e para a sua sogra? Você é o genro, o homem, o masculino, e a mulher vai ser a nora. Então, eu sou a nora da minha sogra. Ela é sogra e eu sou a nora. E também nós temos algumas situações que duas pessoas moram juntas, não estão fazendo o test drive, ou seja, não tem intenção no momento de casar, não estão com este pensamento, mas moram juntos. Então muitos a gente chama de namorido, porque é namorado com marido, então virou um namorido, porque já mora junto. Ou às vezes não mora, mas fica tão junto, dorme muitas vezes, né, várias vezes na casa da pessoa, então acaba chamando de namorido. Isso é uma gíria, né, uma expressão que a gente utiliza. Tá bom. Bom, agora informalmente, antes disso tudo, quando a pessoa está solteira, o que eles falam?
que estão na fase da pegação, né? Quando é adolescente, são bem jovens, eles vão falar que estão pegando. Você pegou muitas hoje? Eu peguei, né? Já peguei aquela gata. É uma coisa assim bem informal, não é muito bacana, mas estão falando, é assim que se estão falando, né? É meu peguete, ele é só meu peguete, ou seja, só estão ficando juntos também, mas não tem nenhum relacionamento, não tem um namoro ainda. E é nesta fase do namoro ou da pegação que dão muitos amassos. Esta é uma gíria, é uma palavra muito comum, usada já há muitos anos, que eles estão dando uns amassos, ou seja, uns beijos mais fortes, uns beijos mais ardentes, né? Com abraços mais calorosos. Não fizeram nada além disso, são só os amassos, né? E amassar, o verbo amassar, não sei se você sabe, assim, minha roupa está amassada, ou um papel, né? Vou amassar o papel para jogar fora, então está amassado. Então você imagina o quê? Amasso, ou seja, né? Quando tá todo mundo se amassando, ficando bem juntinho mesmo, tá bom? E aí nós vamos então chamar dar uns amassos. A gente deu uns amassos, eles estão dando uns amassos ali no canto, na festa, eles estão dando uns amassos lá fora. E aí nós temos também, infelizmente, o verbo trair, né? Que pode ser também trair a confiança de alguém, mas dentro de um relacionamento, quando um se relaciona com uma terceira pessoa. Então, o verbo trair, ele me traiu, ela me traiu, foi uma traição. Popularmente, tem muita gente que fala que botou chifre. Botou chifre, é touro, é chifrudo, é chifruda. Isso é bem popular, bem popular. Agora, é muito comum a expressão pular a cerca. Ele pulou a cerca e ela descobriu. Então, esse pular a cerca é bem comum. Então, as pessoas perguntam, você já pulou a cerca alguma vez? Eu quero saber como que se fala isso no seu idioma, se vocês têm alguma expressão assim, de pular a cerca. Eu não sei honestamente qual é a origem dessa expressão. Agora eu saquei! Mas, se a relação esfriar estiver morna, morna não está quente, não está frio, está morna. Então nós vamos falar que precisa apimentar a relação. Pimenta, chile, né? Então nós vamos, o nome que a gente usa aqui no Brasil, é comum, é pimenta. Então nós temos o verbo apimentar. Então vai ser, vamos apimentar a relação, precisa apimentar a relação. E aí nós temos o verbo excitar. Excitar no português, ele só é usado com o sentido sexual, quando a pessoa está com desejo sexual. Do contrário, nós não usamos. Eu fiquei excitada com aquela notícia. Não. Eu fiquei excitado com a informação. Não. O excitar pra gente é sempre com conotação sexual. E ao contrário disso, quando a pessoa perde a vontade, aí vão falar que é broxante. É bem informal. Isso é feio, assim. Eu não gosto muito dessas palavras, confesso. Mas muitos homens, né, eles falam isso. Nossa, foi broxante. Quando eu vi ela com aquele vestido, foi broxante. Ou broxar. Você já broxou alguma vez? Ou seja, a pessoa não conseguiu ter um desempenho na hora H. A hora H é o momento exato, né, que vocês vão fazer o ato em si. Então, que é uma expressão também que nós utilizamos para qualquer situação. Eu falo, eu estava, sei lá, mexendo no meu Facebook e meu chefe e na hora H meu chefe chegou, ou seja, naquele exato momento que eu entrei no meu Facebook, meu chefe chegou. Então, ou seja, quando é um momento exato. Eu estava dirigindo, mas quando eu passei a velocidade máxima, na hora H o policial me viu, ou seja, né, naquele exato momento. E no caso de relação, a gente pode utilizar também, na hora H ele broxou,
né? Na hora H ele não conseguiu. Acho que é mais educado, mas popularmente as pessoas falam muito esse verbo broxar, ou é broxante, como um adjetivo. Tá bom. E aí o ato em si, né, o ato sexual, ele é chamado como fazer amor. Ah, você já fez amor com ela? E também pode ser nós fomos para os finalmentes. Naquela noite nós fomos para os finalmentes, ou nós fomos para a cama, ou você já foi para a cama com ela, você já foi para a cama com ele. Então, nesse sentido, já está tudo entendido, né? E aí, claro, cada casal, cada pessoa, tenho certeza que no seu idioma também vai utilizar uma outra expressão ou alguma coisa mais carinhosa para este momento. E temos aqui também a palavra que vem muito das religiões, né? Que é pecado. Para muitas religiões é proibido, né, ter atos sexuais antes do casamento. E aí é pecado, essa palavra que muitos também não conhecem. E vamos usar como adjetivo, ele é um pecador, ela é uma pecadora. Ou até mesmo o verbo, né, ele pecou, ela pecou, né, pecar. Tudo bem? Sim. E agora eu tenho alguns ditados populares para falar de amor. O primeiro deles é: azar no jogo, sorte no amor. Azar no jogo, sorte no amor. Você tem isso também no seu idioma? Eu quero saber como que é. Nós temos também o que seja infinito enquanto dure. Famoso poema do Vinícius de Moraes que diz que seja infinito enquanto dure, para falar de amor. Temos também o amor com amor se paga. Amor com amor se paga. Temos o famoso o amor é cego. O amor é cego. Não enxerga. E para terminar, o que os olhos não veem, o coração não sente. O que os olhos não veem, o coração não sente. Bem, gente, esse então foi o tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like para mim, compartilhem com os amigos, com as namoradas, com os namorados. Ótimo Dia dos Namorados para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!